A paz do Senhor para a grande cidade de Juiz de Fora. Eu sou o pastor Walter França de Souza. Sou um dos membros da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. Nós estamos portando os vídeos do Apocalipse, né? Hoje nós estamos falando no capítulo 5. Mas veja bem, meus queridos, o Apocalipse é um livro bastante difícil de fazer uma exegese bem inteligente. Por quê? Porque é um livro de inspiração. Por exemplo, no vocabulário hebraico, significa o Apocalipse como ainda coberto. Daniel não teve uma visão completa, como está em Daniel, capítulo 12, versículo 9. Ele teve visão até da vinda de Jesus Cristo, como está em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Também ele teve aquela visão de uma pedra que rolava lá do céu. Na verdade, nem foi ter visão, foi o da Nabucodonosor. Ele apenas discerniu o sonho da Nabucodonosor. Já no vocabulário grego, essa visão que Daniel teve, ela vai ser descoberta. Ou seja, Daniel viu em parte os acontecimentos futuros. É como os cientistas, quando mandam alguma sonda para o espaço, eles vê bilhões de anos-luz, alguma estrela grande, alguns planetas, mas eles não têm, assim, uma visão clara. Qual metal que existe naquela estrela ou naquele planeta? Que tem estrela, não é só de gás, né? Mas eles têm, assim, uma pequena ideia. Pode ser isso, pode ser aquilo. Assim foi também Daniel. Mas já no vocabulário latino, das origens ao português e à língua espanhola, fica mais fácil das origens das palavras. Aí fica mais fácil para nós fazer uma boa exegese do Apocalipse. E no capítulo 5 é a visão do livro selado. No versículo 1 do Apocalipse 5, está escrito assim: vi na mão direita aqueles que está sentado no trono, e um livro escrito por dentro e por fora, de todos, selado com 7 selos. Então, o apóstolo João teve esse arrebatamento, essa visão, viu no céu um trono, Deus sentado nesse trono, e viu um grande livro selado com 7 selos, por dentro e por fora. No versículo 2, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, ou de lhe desatar o seu selo? E o anjo aparecia e falava com o apóstolo João estas palavras: quem é digno? Aquele livro, nada mais nada menos, é o livro da condenação eterna. E tudo estava escrito naquele livro, para receber a sentença eterna. Então nós vamos ver que no versículo 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, porque o livro está na mão de Deus. Muito menos desatar os 7 selos e nem olhar para o livro, porque ali é o livro da condenação. Romano fala que todos pecaram, Romano 3:23, e todos distanciados de Deus. Segundo Isaías, o pecado fez um paredão entre Deus e o homem, Isaías 59:2. E o apóstolo João agora via aquela cena estranha, triste, né? No versículo 4, vamos ver, o apóstolo João dizendo: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chora, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Interessante
aqui fala de Judá, de Davi. Lá em Gênesis 49, versículo 9, na hora de Jacó morrer, ele chamou o filho, chamar Judá e filho de leão. Você vai ser um leão devorador, destruidor. Você vai ser um valente. Agora, também fala de raiz de Davi. Quem é Davi? Davi é aquele que libertou o povo das garras do filisteu. 1 Samuel 17, 45, ele derrota Golias, ele destrói os inimigos, coloca o povo de Israel em liberdade. Agora, uma cena interessante. Ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para o livro, e muito menos desatar os seus 7 selos. Agora, no versículo 6, é interessante. Então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha os 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Naquela hora, aparece um cordeiro em pé, com 7 chifres, interessante, 7 olhos, são os 7 Espíritos de Deus, 7 chifres, é a plenitude completa da vontade de Deus. 7 significa plenitude completa, 7 chifres significa arma. Aparece do nada esse cordeiro. Quem era esse cordeiro? Era o próprio Jesus. Ele agora chegava no céu. Atos capítulo 1, versículo 11, ele foi levado e chegava agora no céu. E naquele momento, o apóstolo João, não entendendo nada do que estava acontecendo, via aquela cena, e no versículo 7, veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, do próprio Deus. Por que Jesus foi digno, uma pergunta, de chegar lá no trono, onde Deus estava sentado, com o livro da condenação? E naquele momento, o apóstolo João chorava muito, ele gritava, desespero, porque ele via, meus queridos, ele via a condenação dele, de toda a humanidade. Queridos e queridas, talvez, mesmo nós como cristãos, não temos a mínima dimensão. O que é a condenação eterna? Há poucos dias nós gravamos o Juízo Final, está na internet, mas mesmo os cristãos têm a Bíblia como regra de fé, às vezes não está nem preocupado com isso. Quando Deus mandou o apóstolo Paulo escrever aos 2 Coríntios, Deus falou com o apóstolo Paulo que Satanás ia tampar a mente da humanidade para que eles não vissem a condenação eterna deles, nem o sofrimento deles. E o apóstolo João gritava, chorava, que ele via ele mesmo indo para o inferno, com toda a humanidade. Ali era o livro do juízo, da condenação de toda a humanidade, como está em Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Não havia mais nenhum outro livro, mas agora Jesus chega lá no céu, Oricandalamalás, com as suas mãos furadas, fala: Pai, eu derramei o meu sangue santo, o meu sangue imaculado, para recuperar a sua imagem. Pai, eu já tenho agora o livro da vida do Cordeiro, onde os meus filhos, os seus filhos, vai ser escrito. Deixa eu vou abrir esse livro para os incrédulos, para os covardes, vai ser condenado, mas para os meus filhos não. E o pai, mais depressa,
dá o aval. Pai fala, meu filho, todos que têm o seu DNA, vai ser meu filho também. O DNA de Cristo está na igreja. É o sangue imaculado dele que comprou um povo para ir morar no céu. Muito bem. O segundo motivo, porque o Senhor Jesus era digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos, porque ele quebrou as algemas de Satanás, destruiu as cadeias do inferno e deu oportunidade ao homem de sair das prisões de Satanás. Por isso que São Marcos, Jesus fala, prega o meu evangelho a toda criatura, porque Jesus tem o poder no céu, na terra e no inferno. Atos 4, versículo 12. Muito bem. Agora, Jesus rompeu as cadeias. Nós, seres humanos, estava podre, cheirando mal, por causa do pecado, já estava indo para o inferno. Jesus foi lá no inferno, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Toma a chave do inferno, da morte, da condenação eterna e da mão do diabo. E abre agora uma nova esperança para a imagem de Deus ser recuperada. Queridos e queridas, esta mensagem é um alerta para vocês que estão assistindo do outro lado. E o terceiro motivo, por que Jesus era digno de abrir o livro? Porque ele derramou o seu sangue imaculado. 1 Pedro 19. Sangue que não se contaminou com o pecado. E somente aquele sangue santo, puro, e pode lavar todos os pecados da humanidade. Evidentemente, daqueles que o recebem, daqueles que o aceitam, daqueles que abandonam o mundo, todos os pecados. Por isso que lá em Miqueias 7,19 está escrito que os nossos pecados foram jogados aonde? No mar do esquecimento, para Deus nunca mais a lembrar. Por quê? Porque o sangue de Cristo tem todo o poder de nos purificar de todos os pecados. Meia Carta São João, capítulo 1, versículo 7. Quarto motivo, por que Jesus era digno de abrir o livro? Primeiro, ele quebrou as algemas, as fechaduras do inferno e abriu a porta da graça para que o homem seja salvo, né? Lá em Efésios 2, de 8 a 9, vem agora a graça de Deus, que os teólogos pentecostais chamam de graça preveniente. Já os teólogos da Igreja da Reforma chamam graça irresistível. Na verdade, as duas graças têm muita coisa em comum. Em Efésios 2, também capítulo 1, fala que nós estávamos indo para o inferno, morto, nosso delito de pecado. Mas agora em Cristo Jesus, a graça vai lá no inferno, tira eu e você, estava indo para lá, e coloca nós em lugares celestiais. Talvez você e eu não tenham a mínima dimensão de compreender as revelações desta mensagem que Deus fala conosco nesta manhã. Lá em Mateus 11, 28, Jesus falou, meus filhos, eu quero tirar o fardo pesado do diabo. Está condenando vocês, estão destruindo vocês, estão acabando com vocês. Meus filhos, eu quero colocar o meu amor, a minha salvação em vocês. Então a graça traz todos os atributos que são de Deus para salvar o perdido pecador. Somente vocês agora o aceitar, meus queridos. Continuando, quando tomou o livro, os 7 viventes, os 24 anciões, prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, das taças de ouro, cheia de incenso, são as orações do santo. Aqui, meus queridos, mostra
todas as orações que a igreja fez. Está lá, no céu. Naquela hora, o Cordeiro mostra o Pai, as orações da igreja. O incenso fala de oração. E Deus recebe, porque Deus sabe que é verdade. Em 2012, lá no Congresso de Gideões, na última hora, a morte chegou para me levar, eu estava doente, nem podia viajar, era 3 da madrugada, e eu falei com Deus, com Jesus, chorando e gritando, né? Não gritei alto para não acordar os outros, mas falei assim, triste, Jesus, mais de 500 mil pessoas, eu já evangelizei, não só em Minas, em outros estados também, Senhor. Eu sempre andei no seu caminho, eu sempre fiz a sua vontade. Eu lembro das madrugadas que eu passava a noite toda orando na igreja. Eu lembro, Senhor, do meu choro, das minhas lágrimas pelas almas perdidas, Senhor. Eu estou num congresso, Senhor. Eu tenho 45 anos que eu prego o evangelho, Senhor. Eu nunca pedi um centavo à igreja me ajudar em nada, Senhor. Eu falava assim com Deus. Exatamente o que eu estou falando aqui. Lembra, Senhor, 17 carros meus, eu dei para a sua igreja, Senhor. Tirei do meu pão de cada dia e dei para a sua obra, Senhor. Eu estou morrendo, Senhor. O oxigênio está acabando. Parece que uma treva escura está chegando para me levar, Senhor. Lembra do teu servo. Quando eu falei chorando, meus queridos, deu um relâmpago assim, eu não vi mais nada. Eu vi uma voz falando comigo assim, filho meu, todas as vossas orações, todo evangelismo que fizesse, os milhares de conflitos que você espalhou para milhares de pessoas, está guardado aqui no céu. Para provar que eu sou o Senhor, seu Deus, vou te fazer uma cirurgia agora. Só viu uma mão passando aqui desse lado aqui. Foi questão de 30 segundos ou 1 minuto, mais ou menos. Não sei contar exatamente o tempo que foi. Foi pouquinho tempo. Eu despertei. Bom! O corpo leve. Querida, aqui está as orações do santo. E Deus sabe. É verdade, meu filho. Eles orou, eles me buscou. Né? No versículo 9. Entoava o novo canto dizendo, digo de tomar o livro de abrir os seus 7 selos, porque fosses mortos com seu sangue comprasse para Deus, os que procedem de toda a tribo, língua, de nações, para o nosso Deus, continuarei o reino, o sacerdote reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono do ser vivente, dos anciões, cujo o número era de milhões e milhões, milhares e milhares, proclamava com grande de voz, diga ao Cordeiro que foi morto, diga ao Cordeiro que foi morto, recebeu poder, a riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Agora, meus queridos, o apóstolo João vê milhares, ou bilhões, ou trilhões, porque o ser humano nunca vai atingir 1 trilhão, só pode atingir 1 bilhão. Trilhões não. Mas no céu pode ter trilhões, quintalhões. Naquele momento, todos recebiam Jesus, quando ele chegava no céu, depois que passou sobre da terra, honrando ele, glorificando ele, exaltando ele. Ele morreu, ressuscitou, pegou a chave do inferno do diabo, derramou seu sangue para recuperar a imagem santa de Deus. Que lá no Éden, Gênesis 3, Adão e Eva deu a chave do pecado. Chave significa posse. O diabo tomou posse da humanidade. Ele falou em Mateus 4 por Jesus, tudo foi me dado a mim, é verdade. Mas agora Jesus quebra essa posse do diabo, quebra essa chave do diabo, recupera a imagem santa, bendita do nosso Deus. Em outras palavras, hoje, as igrejas cristãs brasileiras da terra estão se multiplicando. Cada esquina tem uma igreja regulada como evangélica. Só vai para o inferno a pessoa que quer ir, meus queridos. Mas Jesus está falando, ele veio para salvar. Ele é digno de honra, de louvor.
receber toda a glória, toda a glorificação. Terminando, então vi toda criatura no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que nele estava dizendo. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Seja louvor, a honra, a glória e o domínio, pelo século dos séculos. Os 4 seres viventes responderam, amém. Também os anciões proclamaram e adoraram. Quando fala os anciões, fala das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos, são 24 anciões, que a Bíblia fala. Lá no trono grande, tem 24 pequenos tronos, onde ele senta junto com Jesus e com o nosso Deus. E neste capítulo 5 mostra o louvor que a igreja vai dar quando chegar no céu. Vai ser 2 festas. Primeiro, quando Jesus chegou no céu, cachado do inferno. Apocalipse 5. A segunda festa, quando a igreja chegar lá no céu. Vai ser, meus queridos, a maior festa de Deus, a maior festa do céu. Todos vão estar louvando, glorificando ao Senhor. Milhões e milhões e milhões de servos de Deus, Deus lá do passado, do presente, os milhões e milhões de anjos, vai ser louvor. E a igreja senta junto com Deus e com Jesus. Terminando então a nossa palavra de hoje, por que os anjos não podem sentar? Porque os anjos são espírito. Por que o diabo não gosta de Deus? Está escrito. Ele foi o primeiro querubim ungido de Deus. Lá em Jó 28:7 está escrito, quando a estrela da alva louvava o Criador, todo o ser de Deus glorificava. Ele era o maestro do céu, como está em Ezequiel 28, do 12 a 13. Como está em Isaías, do capítulo 14, do 12 a 13 também. Mas um dia a soberba e a arrogância entrou nesses seres angelicais. E lá em Provérbios 8, do 30 ao 31, ele dá uma pequena declaração. Eu fui o primeiro aluno de Deus, eu fui a alegria máxima de Deus, mas nunca pude sentar no trono. Não, só Jesus e Deus que senta no trono. Mas agora eu faço a pergunta para mim mesmo. Por que o irmão Walter da vida, cheio de falha, o irmão Geraldinho, cheio de falha, vai sentar lá no trono com todos os demais servos e servas na face da terra? Sabe por quê? Nós temos o DNA de Jesus. Simplesmente por isso. Quando meu netinho chega em casa, hoje todo dia ele vai para lá, tem 6 meses, onde quer ficar, ele fica. Na minha cama, na cama do meu filho, qualquer lugar, a casa é dele, 24 horas. Porque ele tem o DNA do vovô e da vovó. Deus recebe os seus filhos por causa do DNA que está dentro deles, que é o sangue de Jesus. Por isso que Apocalipse 2,14 fala, quando o céu se abrir, só vai receber aqueles que têm o DNA de Jesus, está lá. Apocalipse 2, versículo 14. Mas diz Apocalipse 2,14 que os macumbeiros não podem entrar porque não tem o DNA de Jesus, está no versículo 15. Não tem. Os idólatras também não podem entrar porque não tem o DNA de Jesus. Os corruptos, os mentirosos, os assassinos não podem entrar porque não tem o DNA de Jesus. Mas só os que têm o DNA de Jesus podem entrar no céu e sentar no trono ao lado do Criador do universo, com as vestes celestiais, com os corpos celestiais, e vão ter o prazer e a honra de viver eternamente com Deus. Deus o abençoe a todos vocês que mais uma vez ouviu esta palavra. Eu espero que Deus tenha falado aos vossos corações. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Walter França de Souza. Entre na internet, nossas mensagens estão lá. YouTube, pastor Walter França. Que Deus o abençoe a todos vocês. A paz do Senhor.